Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Centro Espírita Casa de Amor. Nossa casa fica localizada na cidade de Macapá, estado do Amapá. E eu me chamo Cláudio Rodrigues e hoje vou falar sobre a eficácia da prece. Eu espero que eu consiga transmitir de uma forma simples, clara, acerca da prece. Eu vou me basear nessa nossa fala sobre o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem como título Pedi e Obtereis. Então, é comum em centros espíritas nós recomendarmos, né? Às vezes as pessoas chegam, recomendar até entre nós, trabalhadores da casa, e também pessoas que muitas das vezes chegam desequilibrados, precisando de ajuda, e nós recomendarmos a prece. Meu irmão, faça uma prece. Mas o que é que vem a ser essa prece? Nós, como vivemos em um mundo material, e muitas das vezes nós apostamos tudo de que a matéria vai nos suprir em tudo. Vamos dizer assim, que tudo aquilo que nós precisarmos, nós vamos ter através da matéria. Então, tudo, as soluções, muitas das vezes para os nossos conflitos, nossas inquietações, nós buscamos na matéria. E algumas se consegue resolver quando é de cunho material. Aí nós conseguimos resolver. Mas tem casos que não tem como nós resolvermos através da matéria. Dá um exemplo agora, nesse momento que nós estamos passando, né? Essa pandemia, muitos irmãos internados nos hospitais e alguns ali naquela faixa onde a medicina não dá muita, como é que eu diria assim, não dá muita chance, não diria chance, né? Para que aquela pessoa venha a sobreviver. E não consegue fazer ali um prognóstico dizendo assim, não, esse paciente daqui a 3 dias, 4 dias vai sair. Então fica ali aquela situação onde começamos a dizer assim, reza, né? Te pega com Deus. É o que geralmente se faz nesses casos, né? Onde foge ali do controle da matéria, da medicina. Então, olha, te pega com Deus, reza. Esse rezar é a prece. Então, rezar seria o que? Era pedir uma intervenção por alguém que está passando por necessidade. Então, quando nós extrapolamos todos os limites da matéria e não conseguimos o resultado que nós gostaríamos, aí nós apelamos para a reza, para as orações, para as preces, pedindo que alguém superior a nós possa intervir em nosso benefício, né? De forma que a gente consiga passar pelaquela situação difícil que se está passando. Mas o que seria a prece, gente? Como eu falei, nós temos as nossas satisfações materiais. Por exemplo, eu estou com sede. Meu organismo necessita de água. Então eu vou, procuro água, tomo uma quantidade de água adequada que vai suprir aquela minha necessidade. Eu estou com fome. Procuro o alimento, me alimento, e também supriu aquela minha necessidade naquele momento.
Mas tem situações que nós não estamos com sede, nós não estamos com fome, nós não estamos sentindo dor física, mas nós não estamos bem, como muitos dizem, né? Aquela agonia, aquele aperto no peito, alguma coisa como se fosse acontecer de ruim, nós não estamos nos sentindo bem. Então são nesses momentos em que nós precisamos alimentar nosso espírito. Nós precisamos alimentar a nossa alma. E é aí que entra a prece, aquele pedido, aquele momento em que nós voltamos a nossa mente para alguém superior que nós acreditamos que possa intervir a favor de nós. Seja, às vezes, um parente que desencarnou, que morreu, um pai, uma mãe, nós recorremos a Deus, nós recorremos aos santos que venham a nosso favor, nós recorremos aos espíritos elevados que possam fazer algo por nós. E é dessa forma que aquela prece, quando bem feita, quando ela tem a eficácia, é quando nós nos acalmamos, gente. Então eu vou ler alguns trechos aqui do Evangelho e vou fazendo os comentários acerca da prece. Então, como eu falei, no capítulo 27, onde fala pedir e obtereis. Aí aqui ele vem logo colocando qualidades da prece. Aí está escrito aqui, quando orardes, ou seja, você vai orar, vai fazer a tua prece, vai rezar, não vos assemelheis aos hipócritas, que fingem orar ao ficarem em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Aí ele completa, eu vos digo em verdade, eles já receberam sua recompensa. Ou seja, a prece, a oração, é um momento íntimo nosso com uma entidade superior. Se eu faço para que as pessoas me vejam fazendo as minhas preces e dali elas tirem, façam os julgamentos, se a minha intenção é aquela, como ele diz aqui, já está realizado. Eu não tenho mais nada a receber, porque eu já recebi. O que eu queria era que as pessoas me vissem rezando, era isso. Eu não queria pedir essa ajuda. Eu não quero a minha ligação com Deus. Eu não quero a minha ligação com os espíritos superiores. O que eu quero é ser visto pelos homens. E se eu fui visto, realizei o meu objetivo. Aí ele fala aqui, mas quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, e com a porta fechada, veja bem, porta fechada, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Então, como aqui é essa prece? Como eu falei, é algo íntimo. Aqui no Evangelho ele está dizendo, você se tranca no seu quarto e em segredo, não precisa alarde, eu não preciso que as outras pessoas me vejam orando, rezando. É em segredo e em segredo o meu Pai vai me atender. Aquela entidade a quem eu estou pedindo vai intervir por mim. Então ele diz aqui, não faleis muito em vossas preces. Importante isso, né? Às vezes a gente acha que a nossa prece só é boa quando nós passamos ali minutos falando. E ele fala que não, né? Não faleis muito em vossas preces, como fazem os pagãos.
que pensam que é pela quantidade de palavras que são atendidos. Interessante, né? Não vos torneis semelhantes a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade, mesmo antes de pedir a Ele. Veja bem, ele fala que vosso Pai já sabe da necessidade, mesmo antes de pedir a Ele. Esse ponto aqui eu quero explorar um pouco com vocês. Aí pode dizer assim, poxa, mas se meu pai já sabe do que eu preciso, por que que eu ainda preciso entrar em prece para solicitar ao meu pai? Pode me passar, né? Passa pela nossa cabeça essas coisas. Meus queridos irmãos, eu aqui venho dizer que tudo aquilo que nós precisamos para continuar a nossa jornada, a nossa caminhada, Deus já colocou à nossa disposição. Mas por que que eu tenho que fazer a prece? Porque tem aqueles momentos de desequilíbrio onde eu não consigo me concentrar, onde eu não consigo perceber essa ajuda divina a meu favor. Eu não consigo. Porque nessas situações, em muitas delas, eu estou muito preocupado com algo que pode acontecer, ou eu estou sofrendo por algo que está acontecendo comigo, e nesse sofrimento eu me desequilibro. E desequilibrado eu não consigo perceber essa ajuda divina. Eu não consigo ver essa ajuda que muitas das vezes está do nosso lado. Aí eu não consigo. Aí é nesse momento que eu preciso fazer a prece. Porque quando eu faço a prece, também é uma forma de eu limpar a minha mente. Como ele fala, em segredo. Então é você pedir a Deus que te ajude. Que te ajude para que você tenha as intuições, para que você adentre pelo melhor caminho, a fim de que você possa passar pelas dificuldades que você está sentindo. E nessas preces, se você fizer a prece como é recomendado, aquela prece em segredo, aquela prece sem ser vista pelos homens, aquela prece sem precisar de tantas palavras, mas o óbvio, falar o necessário e que realmente a sua mente esteja interligada com o plano superior. Porque é uma conversa íntima com a divindade. Eu não consigo me ligar à divindade se eu estiver mais vivendo o plano material, estiver mais aqui, eu estou falando só da boca para fora. Então é por isso a recomendação de se recolher nos aposentos e em segredo você fazer o teu pedido. Então naquele momento, como diz assim, Deus já sabe do que eu preciso. Quando eu estou em equilíbrio, quando eu consigo me manter em equilíbrio, eu consigo ver essa ajuda divina, eu consigo ver a ajuda divina em tudo aquilo que acontece na minha vida. Eu não consigo ver a ajuda divina quando algo sai do meu controle, quando algo sai da minha vontade, não diria nem do meu controle, mas da minha vontade, do meu desejo. Aí eu já entendo como aquilo é algo ruim para mim. E na maioria das vezes não é, gente. Porque mesmo naquelas situações difíceis que nós passamos, sempre deixa um aprendizado. Sempre deixa um aprendizado. Então eu posso não ser um exímio carpinteiro, mas eu aprendi um pouquinho ali a serrar uma tábua, uma madeira,
aprendi um pouco a construir alguma coisa com madeira. Então isso daí, lá na frente, ele vai ser útil para mim. Em algum momento que eu precise daquela habilidade. Então eu já tenho alguma coisa onde eu posso desenvolver aquelas habilidades. Então na nossa vida, aquilo que acontece de ruim são experiências que nós estamos ganhando quando nós conseguimos enxergar por esse lado. São experiências que nós estamos ganhando para nos ajudar lá na frente. Então, tudo aquilo que acontece conosco, mesmo aquilo que nós não queríamos que acontecesse, que nós não gostaríamos que acontecesse, ela vai se transformar em aprendizado. E lá na frente, onde teria uma tempestade maior, onde eu teria que ter mais habilidade para passar por ela, aquela experiência anterior vai me dar esse suporte. Agora, quando eu entendo como aquilo que acontece, que não era do meu desejo, eu entendo que eu não era merecedor daquilo, que eu não mereço passar por isso, aí eu estou me desequilibrando. E nesse desequilíbrio eu não consigo ver aquilo que acontece comigo como algo divino. Aí eu já começo a entender como está vindo de alguém que é contra o meu processo, que é contra a minha felicidade, que é contra a minha pessoa, que é contra a minha família. Aí o desequilíbrio vem. E quando nós dobramos o joelho, como diz um pastor amigo meu, quando dobramos o joelho e rezamos e oramos, nós estamos saindo dessa esfera de entender como tudo é negativo na minha vida. E pedindo a Deus que Ele me ajude a passar pelas barreiras, pelaquela tempestade que, se por um acaso eu esteja passando, é quando eu vou ter a calma, a tranquilidade para ver o melhor caminho que Ele está colocando para mim. Então a prece, ela tem isso, é acalmar a nossa mente. Porque eu preciso desse momento de calma, né? De eu fugir dos problemas, de ficar ancorado a minha mente somente nas dificuldades. Porque quando eu fico ancorado a minha mente somente nos problemas, nas dificuldades, e achando que eu não mereço aquilo, que tanta gente que poderia passar por aquilo, que eu sou uma pessoa boa, e por ser uma pessoa boa não poderia estar passando por aquilo, então cada vez mais eu vou me desequilibrando. E o equilíbrio, esse equilíbrio e essa ligação com o divino é exatamente eu não ver naquilo que acontece comigo como algo ruim, mas como algo que vem somar para que amanhã eu possa passar por uma dificuldade, muitas das vezes até maior. Então, tudo que acontece na nossa vida, isso nós falamos muito nos centros espíritas, né? Ele não acontece por acaso. Não é por acaso que acontece. Tudo que acontece, nós vamos perceber que tudo é um ciclo. Nossa vida é um círculo. E nesse círculo, para fechar esse círculo, nós precisamos de todas essas experiências para que as pontas consigam fechar, para que feche esse nó. Nós vamos precisar de todas essas experiências. E enquanto nós não estivermos evoluído o suficiente, nós vamos continuar achando que a divindade inteira está contra a minha pessoa. Que só acontece as piores coisas comigo. Isso é do desequilíbrio, gente, e do grau evolutivo nosso. Então, a oração, a prece, é aquele momento em que eu vou tirar
Eu vou puxar a âncora e tirar a minha mente daquelas situações conflitantes, daquelas dificuldades que estão mexendo comigo e eu acho que não tem saída. E é quando eu vou buscar essa ajuda a Deus. Só que, como eles mesmos falam, tem que ser algo que saia realmente do seu coração. Que você esteja sendo sincero naquelas suas palavras. Que você esteja sendo tocado pela emoção. A emoção vai fazer com que nós façamos essa ligação mais fácil com Deus. Se desliga das coisas e vamos pedir a Deus que interceda por nós nesses momentos difíceis. A prece, ela deve ser praticada como uma medida preventiva. Muitas famílias, como eu, vim de família católica, e antes de dormir, nós morávamos na ilha, então antes de dormir era uma pergunta que a mamãe fazia: já rezou? Então, quer se rezar? Não tinha as orações que nós fazíamos. Então, você tinha que rezar e tomar a tua bênção. Era um protocolo familiar. Então, aquele rezar era você ter esse momento para com Deus. Então, fazíamos da nossa forma, mas tinha esse momento onde era dedicado a essa conversa com Deus. E às vezes vai passando o tempo, são tantas as atividades, o cansaço bate, quando você vai dormir, você esquece. Esquece ou já está tão cansado que você não consegue. Mas aqui eu quero fazer esse convite. O momento, gente, de deitar, de dormir, vamos tirar, como fala aqui no Evangelho, não é a quantidade de palavras, mas aquele sentimento real de você se ligar com o superior. Então, naquele momento em que nós vamos dormir, principalmente nesse momento, que é o momento em que nosso espírito tem uma certa liberdade, e quando nós fazemos essa nossa prece antes de dormir, possamos pedir para Deus, né, que nos ajude, e até que o nosso espírito procure regiões onde ele possa ajudar, onde ele possa ser útil, onde ele possa aprender, onde ele possa ensinar. Então, recomendar também dessa forma, para evitar os sonhos ruins, os pesadelos que muitas das vezes se tem, devido não se sabe para onde o nosso espírito está indo. Então, que possamos criar esse hábito de, antes de dormir, fazer essa nossa conversa. Ah, mas eu não sei falar, eu não sei fazer prece. Reza um Pai Nosso, mas rezado. Pai Nosso é uma oração poderosíssima, quando realizado de uma forma em segredo. Quando você vive aquelas palavras, principalmente quando você está sozinho, você consegue vivenciar aquelas palavras. Vai rezando e a tua mente está na divindade, está no Todo-Poderoso, está no santo que você está rezando, está em Deus, está em alguém que você está direcionando, mas que a tua mente viva aquelas palavras proferidas na oração do Pai Nosso. Então, a prece, meus irmãos, é esse momento, é essa alimentação espiritual. Então, nós não somos somente carne. Nós não temos só o desejo de nos alimentar fisicamente. Nós precisamos do alimento espiritual. E o alimento espiritual, aquele que vem acalmar nossa mente, nosso espírito, está na prece.
estar na oração, estar na reza, dependendo de cada segmento religioso, você tem um nome, mas que todo ele é esse caminho que nos conduz a Deus. É esse momento íntimo onde nós podemos nos ligar a esse plano superior e baixar aquela energia necessária para o nosso equilíbrio. Porque equilibrado, eu vou ter mais condições de sair das situações de atropelo se por um acaso eu esteja passando. E um detalhe, esse pedido de prece, ele pode ser direcionado também a outras pessoas. Ah, eu tenho um irmão, eu tenho um primo, eu tenho um parente, eu tenho alguém que está passando por dificuldade. Como eu falei, agora nesse momento são tantas pessoas internadas. Faça a tua prece, peça por esses irmãos, direcione para os hospitais onde eles estão internados, que Deus intua os médicos, os enfermeiros, toda a equipe que está tratando daqueles irmãos, para que eles façam um tratamento de forma que aquele doente que está ali possa se curar, né? Possa sair daquela situação, que seja intuído nos medicamentos, porque, gente, quando nós solicitamos da divindade de Deus, através da prece que nos ajude, nós recebemos as intuições. Às vezes vem aquelas ideias que surgem do nada. Aí eu posso até imaginar, poxa, mas eu sou um gênio. De repente eu pensei nisso. Pode ser, mas na maioria dos casos, quando você está com essa intenção de ajudar, e você fez esse teu pedido, essa tua ligação com Deus, esse alimento espiritual que tu recebeu, faz com que tu consiga captar aquelas intuições que vêm também dos espíritos amigos, que estão ali para nos ajudar. Então, em todas as partes, eles estão a fim de ajudar a todos nós. Então, queridos irmãos, sobre a prece, o que eu tinha para falar era sobre isso, de que ela é o nosso alimento espiritual. E deixo aqui o convite para que possamos, todas as noites, antes de dormir, ter essa conversa íntima com Deus. Ok? Muito obrigado a todos. E agora eu convido aqueles que estão nos acompanhando a fazer a nossa prece de encerramento. Vamos lá? Então, aqueles que quiserem fechar os olhos, podem fechar. Essa nossa prece agora é o encerramento da nossa fala sobre a prece, né? Então, é aquele momento em que nós vamos estar ligado a Deus, aos nossos irmãos. Então, aquele que quiser fechar os olhos, fique à vontade. Quem não quiser, fique de olhos abertos. Mas o interessante é que a gente consiga nos ligar a um plano superior. Falar em Deus e pensar em algo que nos traga paz, em algo que nos traga o amor, em algo que nos dê toda essa atenção que nós estamos precisando. Então vamos lá. Senhor da vida, muito obrigado, meu Pai, por mais este momento. Obrigado por esse dia em nossa vida. Abençoa, Senhor, a todos nós aqui reunidos. Abençoa, Senhor, também a todos os nossos irmãos que nesse momento estão passando por essa situação de pandemia que está espalhada em todo o globo terrestre. Abençoa, ó Pai, as equipes médicas e socorristas, que chegue até eles, que eles possam ser intuídos e aplicar o medicamento adequado para aqueles irmãos que estão sob seus cuidados. Abençoe, meu Pai, as famílias, a todas as famílias, principalmente naquelas onde reinam os conflitos, as brigas, as desordens. Que um pouquinho da tua luz chegue até lá, trazendo a harmonia e a paz para todos. Porque sabemos, Senhor, que a família é a base da sociedade. Família equilibrada, sociedade equilibrada. Abençoa, Senhor,
a esta casa espírita que promove esse evento e a todos os seus trabalhadores. E que assim seja, Senhor.